Há quem tema envelhecer e há quem veja como um prêmio raro. Com o passar do tempo, mudam as prioridades, o corpo e, sobretudo, o olhar. Ganha-se leveza. Paradoxalmente, perde-se urgência. Cresce a liberdade de dizer não, junto com a consciência de que o tempo é finito. Neste episódio, o Capital da Dúvida recebe o ator Paulo Gorgulho para mergulhar nas contradições do envelhecer, os prazeres sutis de uma vida afinada com o essencial e os desconfortos físicos, sociais e existenciais, que insistem em lembrar que a juventude pode até ser um estado de espírito, mas o corpo guarda a memória. O que significa amadurecer no mundo em que acolhe a idade, mas julga a aparência? Como conciliar a beleza que vem com a calma com o susto, que às vezes aparece quando o espelho devolve um rosto diferente daquele que a memória sustenta? Paulo, muito bom você ter aqui no Capital da Dúvida. Eu também gostei muito, Fabrício. É um prazer estar aqui com você. Super feliz de te ver aqui, Eu também. poder falar sobre essa juventude. É. Paulo, eu queria começar te perguntando e trazendo um texto do Sêneca, onde ele fala que a vida não é curta, nós que a tornamos curta. E eu queria trazer essa provocação no sentido de entender como que você transformou a vida num amigo e não num inimigo. Como diz o Guimarães Rosa lá no Grande Sertão Veredas, o que a Dorim fala, viver é um troço perigoso. E viver é um troço perigoso. Eu acho que eu acredito em algumas coisas, desde jovem, que foram me trazendo até aqui. Primeiro, eu acho que não tem destino, não existe. Nunca acreditei. Acho que eu estou aqui hoje por causa das escolhas que eu fiz. Minha vida é e eu sou aqui hoje o que sou por causa das escolhas que eu fiz. Não está nada traçado, nem nada. Né? E já que você citou o Sêneca, ele se me fez lembrar que também é uma coisa que me pautou, me guiou. O Jean-Paul Sartre, que é um filósofo do século XX, ele tem uma frase que me pautou muito, que é: eu não sou o que fizeram de mim, eu sou o que eu faço do que fizeram de mim. Sim. Isso é sábio demais. Se você fica patinando e lamentando a vida inteira, porque meu pai, porque eu nasci, porque parar, não vai a lugar nenhum. Né? Você não quebra elos, você não evolui. Agora, se você pega aquilo que você é, e não é negar, a frase é perfeita, eu não sou o que fizeram de mim, eu sou o que eu faço do que fizeram de mim. Você não nega a sua origem ou o que fizeram com você, você pega aquilo e transforma. Sim. E aí eu acho que esse é um dos segredos. Agora, Fabrício, eu penso muito em envelhecer desde cedo. Eu tenho um amigo bem antigo, amigo do ginásio, que ele fala: você era um chato, a gente estava no ginásio, você ficava falando para mim: Alfredo, você não vai ter filho, ter uma família é importante. Alfredo, um dia você vai ficar velho. A gente tinha 15, 16 anos, você ficava falando esse monte de loucura. Eu penso nisso há muito tempo. Não dá tempo de você começar a pensar na velhice estando velho. Você tem que vir equacionando isso antes, entendeu? Construindo, né? E eu comecei a pensar como é que seria eu velho. Não é uma coisa que você consegue com muita facilidade. Eu tenho muitos amigos, muitos também não, mas alguns amigos que nunca pensaram na velhice. Diretores, atores e tal. Não, que nada. Aí ficaram velhos. E aí, morrem de medo, tomam um susto, não sabem o que fazer. Mas a idade, conforme você vai vivendo as experiências e vai entendendo para onde é que você está indo com as suas escolhas, ela vai te acalmando. Ela depura muito. Realmente isso aqui não é importante. Você dava aos 25 anos, dava uma importância enorme para isso aqui. Não, não é importante. Estávamos falando aqui antes, né? Eu, por exemplo, não tenho mais carro, eu vendi o carro, não dirijo mais. E eu sempre fui um motorista orgulhoso da minha habilidade. Não precisa. Bobagem. Dirigem para mim. Eu pego um Uber, alguém me dá uma carona. Não. Vou a pé. Vou de bicicleta. Cara, é muito legal. Porque eu viajei muito de carro para vários estados para fazer trabalho. E eu comecei a entender que eu andava a 140, 150 por hora e não via nada que estava à minha volta. Sim. Não ouvia e não via nada. Ficava concentrado ali, que nada. Quando você anda de bicicleta, quando você anda ou corre, você começa a ouvir o passarinho, o vento na árvore, a pessoa que falou não sei aonde e tal.
Tudo isso faz muita diferença. Então não é, desacelerar não tem uma ligação direta com potência não é. Tem um termo para isso que está me faltando, mas daqui a pouco eu lembro. Não é, enfim, mas não é uma ligação direta. Eu acho que Ale na verdade o que você falou, né, dessa dinâmica de você conseguir conduzir melhor a energia até acelera, né, porque onde essa energia chega, ela chega forte, Sim. direcionada. E chega forte, direcionada e você passa a exigir menos de você. E eu tive uma percepção que me deixou muito feliz, que eu comecei a perceber que à medida que eu ia envelhecendo, eu ia ficando mais humano, porque eu errava mais, porque eu tinha Mas errava mais, Certo. eu tinha menos certeza. Jovem você tem sempre razão, você é o dono da verdade. escuta pouco, né. E eu comecei a me sentir mais humano. Então comecei a e é uma relação muito louca, porque é uma relação direta, né. Não há relação direta entre desacelerar e perda de potência, mas há uma relação direta entre você, se tornar mais humano no sentido de ter menos certezas e de errar menos, porque você aprende a aceitar o outro muito mais, você aprende a perdoar. O outro não precisa ser perfeito como eu me acho perfeito. Quando eu vejo os meus defeitos, eu sou mais tolerante com o defeito do outro, Sim. entendeu? E aí você aprende a perdoar, você aprende a aceitar, a acolher, tudo fica mais fácil. Eu tenho um amigo que eu falei para ele: "Felipe, eu não quero mais decidir nada na minha vida. Eu não sou mais o dono da verdade, eu não quero fazer nada", numa época. Ele falou: "Ufa, que bom, vai descansar, hein". E é verdade, o que cansa? Você ser o dono da verdade, você ter certeza de tudo, cansa. Ele falou: "Ufa, que bom, vai descansar, hein". Ô Gorgulho, mas eu queria trazer isso para um lugar que eu acho que é um pouco essa liberdade de dizer não, né, que eu te ouvindo me vem, assim, um pouco disso, porque conseguir recusar as coisas e falar: isso não é pra mim, isso não é agora, não faz sentido mais", ele também muda o jogo, né. Muda completamente. As pessoas não entendem muito. Numa sociedade capitalista ocidental moderna como a gente vive, você recusar um convite para um iate, para um cruzeiro num puta de um iate, ou uma viagem de primeira classe para ir para Nova York, ou as pessoas não entendem muito. Só que ele muda o jogo porque não faz diferença. É preciso ter sempre em mente, e eu digo, eu uso esse verbo tão afirmativo, tão taxativo, é preciso, porque é verdade, é preciso ter sempre em mente que quando você está querendo provar alguma coisa para alguém, a origem disso é que você está querendo provar para você. Eu não quero provar mais nada para mim, tá tudo certo, eu fui Mais que provado. muito mais longe do que eu imaginava. A Catarina, minha filha, que você conhece bem, é que um dia na porta da minha casa, ela saindo, e eu falava: "Cati, eu tô com uma preguiça tão grande, eu agora escolho os meus trabalhos, eu não faço mais, eu escolho". Eu falei: "Ah, mas", ela falou: "Tá bom, olha onde você chegou, olha o que você já construiu. Tá bom, pode ser assim. Você não tá lembrando, mas você vai fazer 70 anos daqui a pouco, porque eu já tô com 66, vou fazer 67". E é isso, já foi. É, Eu agora quero ficar com os meus netos. Eu tenho 2. que é uma delícia, né. É uma delícia. Ô Gorgulho, bem, você trabalha com criação, né, você trabalha com experimentação, você trabalha nesse lugar de reinvenção, né, o tempo todo. Como que você percebe que essa maturidade tem alimentado esse seu lado criativo? Você fica muito mais calmo, Calmo. calmo. Eh, tem a ver com várias coisas que a gente disse aqui. O lado criativo, sem você ter que provar nada para você ou para ninguém, ele aflora muito mais. O lado criativo, sem precisar da aceitação das pessoas, ele vem com muito mais força. Você não ter medo de errar, que é o que a gente falou aqui agora, facilita muito, porque você testa, testa, testa. Me lembro jovem fazendo teatro que o diretor dizia: "Não fu eu acho que esse jeito não tá certo", e eu falava: "Como assim? Ele acha que não tá certo, então eu tô fazendo mal?". "Não, não, não", eu brigava com ele pelo meu jeito. "Não, não tá certo, tá bom". Porque você aprende a entender que eu não me vejo como você me vê. É diferente. Você, quando pensa em você mesmo, é muito diferente do que quando eu vejo você e penso em você.
Então, o olhar do outro é muito importante. Ele só ajuda, viu, a criação. Você tem calma, você experimenta, você aceita o outro e faz uma coisa que tanto no palco, nas telas, como na vida, você aprende a jogar como o outro. E aí você joga com o seu parceiro de cena, como você joga com o seu amigo, como você joga com a sua filha, como você joga com a sua esposa, como você joga. Você aprende a jogar. Tem mais conexão? Tem muito mais conexão, você não faz sozinho. Ah. Você não decide o jogo sozinho. Vamos lá, legal. Pô, eu não tinha pensado nisso que você falou, mas é legal, uma boa contribuição. Apesar, e esse é o problema, apesar da sua contribuição, do que você falou, tem que mudar o meu caminho. Sim. E esse é que é o problema. Às vezes eu estou num caminho e você sugere alguma coisa, eu tenho resistência a aceitar, não porque sua sugestão seja errada, é porque tem que mudar o meu caminho. Vai dar um trabalhinho. Vai dar um trabalhinho. E o que mais eu quero agora é ter trabalhinho. Orgulho, a gente vive numa sociedade que tem a velhice meio que como uma história de tipo, é hora de se retirar, né? Sei lá, a história da aposentadoria, né? Tá na hora de parar, assim. Como é que você vê essa presença madura no mundo, assim? É muito difícil. Tem muito preconceito ainda. Não para mim, que eu estou bem de cabeça. Agora, por exemplo, a gente está fazendo liderada e iniciada por um empresário do Rio de Janeiro chamado Max Montenegro, que é o maior empresário de atores, atrizes, autores e diretores do Brasil, não ao etarismo. Porque com a inteligência artificial, eu filmo você aqui, agora, Fabrício, com, sei lá, 35, 40 anos, mas ele fez 80. Eu posso você mesmo fazer, porque a inteligência artificial vai te envelhecer, Sim. entendeu? Só que você não tem a vivência do 80 anos. É melhor ter um ator de 80 anos, porque ele tem as dores, ele tem as perdas, ele tem os vazios do 80 anos. Você não tem. Não é só a aparência, né? E aí você percebe, por exemplo, que um velho pai que quer mostrar alguma coisa para o seu filho ou para o seu neto e que é rechaçado, fala: não, 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 você está velho. Não é assim que eu quero, não é assim que funciona, eu vou fazer do meu jeito. Você vê que ele fica quieto. Ele não briga, não. Não vai dizer: você está errado, cara, eu estou te falando porque eu sei, que eu não sei como você faz quando você é jovem. Porque ele tem certeza, quase que total, que você vai se ferrar, que você não está ouvindo ele, você vai se dar mal. Mas é você que vai se dar mal. Eu tentei te falar, você não quis ouvir. Eu não sou responsável pelas suas escolhas. Eu me lembro de uma coisa, me lembrei agora coisa, de uma coisa, eu citei o Sartre, e agora eu vou citar um outro filósofo, que é o Spinoza. É um espanhol, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, é um espanhol do século 17, 1600, aliás. E ele diz uma coisa que é muito cirúrgica. Ele diz assim: o ser humano só é livre quando suporta a dor da responsabilidade de suas escolhas. O ser humano só é livre quando suporta a dor da responsabilidade de suas escolhas. Não vai dizer: não, não fui eu. Não, sim, cara, você escolheu. E isso pegou esse caminho. Bom, ruim, não sei, mas pegou esse caminho. Segura o tranco aí, foi sua escolha, suporta essa dor, seja responsável por ela, aí você será livre. Aprende com ela e avança. Eu estou me sentindo bem livre nesse sentido. É a segunda vez que você me fala isso. Não sei se você lembra. Ah, devo ter cidade. A gente já teve um episódio juntos e é uma frase que me guia muito. É uma frase que me guia muito. E acho que ela me lembra muito também dessa perspectiva de crenças, né? Você falou um pouco de ancestralidade, de respeitar isso de uma certa forma, mas não necessariamente de responsabilizar esse lugar. E eu acho que vem uma coisa na experiência que você falou, né? O velho de 80 anos, a pessoa de 80 anos, ela tem uma vivência. Como é que essa relação de crença aconteceu para você, assim? O que você desmistificou que era muito forte em você lá atrás e que hoje você olha para isso e vê de outra forma? Então, isso de certa maneira foi uma coisa fácil, porque eu vou te dizer que teve uma coisa na minha infância que foi muito ruim, mas que facilitou para depois. Porque a minha mãe e o meu pai eram muito católicos, muito religiosos. Você apanhava se você não ia à missa no fim de semana. Se você
driblava aquela história, aquela coisa chata, né, que era a missa. Mas eu fui coroinha, eu li muito a Bíblia, pensaram em me botar no seminário. Tudo isso que foi horrível naquele momento, foi um estofo, uma base tremenda para eu falar: "Cara, isso eu não quero". E um dos caminhos, a gente sabe disso, né, um dos caminhos que facilita mais a gente descobrir o que a gente quer, é primeiro você saber o que você não quer. É, ajuda. E aí depois você vai vendo o que quer. Então eu agradeço muito as chineladas que eu tomei da minha mãe por ter fugido da missa, e ter tido que ficar lendo a Bíblia, e sou um homem de fé. Tenho fé na vida, fé no ser humano. Peço sempre para o universo não deixar que quebre esta fé que eu tenho no ser humano. Existe maldade no mundo? Existe. Existe muita gente ruim e feia? Existe. Mas também existe bondade. Também existe generosidade. Se você generalizar, você vira um algoz, um paladino. Você julga todo mundo, né? Eu peço muito para os meus santos, minhas fontes de energia, para não perder a fé na vida e a fé no ser humano. Eu gosto muito, assim, me faz muito, eh, faz muito sentido para mim. E aí, voltando à sua pergunta, que a gente divagou um pouquinho, essa desmistificação, o afastamento da religião tradicional para mim, da dogmática, quando ela se deu eu não quis mais saber, tanto é que criei meus filhos sem isso, mas ela não tirou de mim a religiosidade, a espiritualidade. Falei: "Cara, então é possível. A gente não precisa só ouvir o que essas pessoas estão dizendo e que depois o resto eu sou um pecador, pecado mortal vai para o inferno". Não. E um dia eu ouvi um pensador muito jovem, sei lá, 15, 16 anos, eu não me lembro o nome dele, dizendo assim: "Tá errada essa história de quem só adora Deus dentro de uma construção de pedra, de parede e tudo. Se Deus é o Senhor do universo, ele tá nessa mesa aqui, ele tá naquela pedra, ele tá onde você chamar". Falei: "Caraca, isso faz todo sentido para mim. Eu posso continuar com uma vida de religiosidade, que é reverenciando o ser humano, reverenciando a vida, a coisa maravilhosa que ela é, sem precisar ser dogmático, sem precisar estar na coleira de alguém que me indique, né". É, totalmente. É, eu me lembro muito que você gostava de correr conversando com Deus, né? Isso, é. Mas então, o Deus para mim, ele ganhou uma abordagem muito peculiar, por conta disso tudo que eu te falei, dessa minha infância, do afastamento, desse entendimento que ele pode estar em qualquer coisa. Eu acho que todo mundo tem um Deus dentro de si. É o meu Deus, é com o meu Deus que eu converso. Não é o Deus da Bíblia, do Papa, do nada. É com o meu Deus que eu converso. Você foi ver uma peça minha recentemente que eu fazia o Papa Francisco, Exato. um pouco antes dele morrer. E quando me chamaram para fazer, para a primeira leitura, o diretor, o autor estavam lá, e eu, quando eu li o texto, eu falei: "Eu tenho uma pergunta". "Então, vamos fazer? Você gostou do texto?" Eu falei: "Não, mas eu tenho uma pergunta para fazer antes". "Qual é?" Vocês pretendem fazer uma peça religiosa ou filosófica?" "Não filosófica". Eu falei: "Então eu quero fazer". Porque a religiosa não me interessaria, porque é muito mais forte. Sim. Por ser filosófico, você viu, Ah, é um personagem que faz o papa e admitir estar errado muitas vezes, ter cometido erros, ter sido incapaz, ter sido fraco muitas é um vezes. papo humano, né? É, um papa humano. É, eu ia te Eu perguntar como é que essa relação com a fé, que eu acho que é diferente, né, da coisa da religião ali dentro das 4 linhas, mas essa perspectiva mais de espiritualidade, de conexão com esse algo maior. Você sentiu, eu capturo um pouco dessa liberdade de criar sua própria forma, mas você acha que a fé na velhice ela vai ganhando uma proporção maior? não necessariamente, não necessariamente. Se me faz lembrar, meu pai morreu com 90 anos, e se me faz lembrar, ele católico, bravo, se a gente não ia na missa, tinha que rezar o terço em casa e essa coisa. E ele, quando ficou velho, ficou numa cama, e eu falei: "Bom, pai, pelo menos você acredita que morreu, já vai para o céu, né? Vai lá pra". Ele fez: vamos ver". Ele passou a vida atazanando a gente por causa daquela porcaria daquele catolicismo. E quando ele ficou velho, ele se encheu de dúvidas. E quando eu falei, ele fez: Sei não. vamos ver".
Eu acho isso louco. Eu acho que esse tipo de fé que as religiões trazem. Quando você tem uma religiosidade e que o seu Deus está em você, Sim. ela não muda muito, ela continua, ela vai embora. É um grande instrumento. Eu, por ter contato com religião, eu eduquei meus filhos fora da religião, mas com muita religiosidade. A fé é um instrumento muito poderoso e de graça, se vocês abrirem mão, vocês estão perdidos. E e a gente vai indo e ela vai se mantendo, vai se mantendo. E eu sou testemunha. Há aí uma dicotomia, uma divisão que a gente tem que ressaltar. Eu sou testemunha de que a fé faz milagres, mas é assim, a fé que é gerada pela maravilha que é o ser humano. Sim. Tá em você, né? Está em você. A fé que vem do céu, do anjo que desce, ó, não, está aqui, ó. Ela faz maravilhas, ela te dá poder, você cria esperança e você vai à luta. É. Mas é você que tem essa força, é você que tem a centelha, é você que liga ela ou não. Eu acho que religião nasce uma coisa muito pessoal. Lá atrás, milênios, né, lá atrás, alguém descobriu esse Deus interior, tem uma centelha aqui. Ih, mas ele não sabe acessar dele, ele não sabe acessar dele, ela não sabe acessar dele. Eu vou criar aqui um conjunto de regras Sim. para ajudar esse, aquilo, aquele outro poder acessar esse Deus que está dentro dele. Exato. Aí o ser humano é capcioso, é ladino, para usar palavras bonitas, pega isso, transforma para si em poder. E eu passo a te oprimir, por medo de que se você não fizer o que eu digo, você não vai acessar esse Deus, porque sou eu que falo por ele. Não, lá no início eu acho que o cara só alguém falou assim: "Caraca, ele não sabe, ela não sabe, ela não sabe, eu vou ensinar aqui uma coisinha, como é que Guiar você um faz?". pouquinho, né? Vou guiar um pouquinho. Só que o ser humano pega e transforma isso num instrumento de poder. Aí desandou tudo, meu querido. É, Foi embora, né. a gente ainda tem necessidades que não contribuem tanto. Pois é. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre essa dinâmica da verdade, Paulo, que eu acho que é um papo que a gente já teve um pouco e que foi muito interessante, assim. Porque as coisas vão ficando mais verdadeiras, né, nessa idade. E eu acho que também a forma como se lida com a verdade ganha uma outra proporção. É essa a questão. Queria te ouvir nisso. Eu primei sempre por falar a verdade na minha vida, eu acho muito importante. De novo cito meus filhos, porque é a relação mais direta que você tem, porque os seus filhos eles dependem de você, né, se você não cuidar eles morrem. Você precisa dar a mão para eles e tudo. E eu sempre falei para eles, "Vocês podem me falar o que vocês quiserem, qualquer coisa bobagem que vocês fizerem, se vocês me falarem a verdade eu ajudar, mas se vocês mentirem, para mim não funciona, eu perco a confiança". E foi sempre assim, eles fizeram merda pra caraca, mas eles me falaram, e aí eu sempre ajudei, entendeu? E a verdade agora antes eu comecei a descobrir, então eu tenho esse caráter para mim, né, a verdade foi muito importante, mas eu comecei a descobrir que falar a verdade pode ser a coisa mais cruel que o ser humano pode fazer. Existe a verdade, mas como é que você trata ela? Como é que eu digo para você que você está no caminho que eu acho que não é o certo, ou que você está fazendo uma coisa que é ruim? Se eu te disser a verdade de chofre, agressivamente, se eu te desrespeito, se eu te rebaixo, se eu te humilho, ela não funciona. É, vou reagir, né? Vai reagir ou vou e as 2 reações são ruins, né. Ou vai ficar agressivo ou vai ficar deprimido, Sim. se embotar, né. Não dá. Então, eu lido muito com a verdade, mas volto a falar daquele velho de 80 anos que tenta, falar alguma coisa para o filho ou para o neto. Tudo bem, é verdade, mas se você não está vendo agora, Você não empurra ela, né? eu fico quieto, Você não vai botar ela goela eu abaixo, fico né? quieto. Ela só tem uma não vou botar ela goela abaixo. Ela só tem uma condição em que eu acho que para todo mundo, né, inclusive o Código Penal, atenua, assassinatos em legítima defesa e tal, que não é assassinato, eu acho que só tem uma condição, que você não pode ficar quieto e não botar a goela abaixo, se você estiver me prejudicando muito. Sim. Se você estiver me fazendo mal, se você estiver me roubando, se você estiver me jogando num lugar, ruim, estiver imputando a mim responsabilidade de coisas que eu não fiz, estiver me acusando, estiver mentindo, aí não, você tem que
Mas se você não quer ouvir a minha verdade, é o seu momento, é o seu caminho. São as suas escolhas, você está fazendo o seu destino. Exato. E é o seu direito também, né? E muitas vezes é o seu direito. É. E muitas vezes, se você se abre para isso, para não ser paladino, dono da verdade, e eu venho e te digo uma verdade, que para mim é uma verdade absoluta, inquestionável, e você, se você estiver calmo e não quiser impor a verdade a ninguém, se você estiver relaxado, e eu falo uma verdade para você que para mim é definitiva, e você me contrapõe, me argumenta. Se eu estiver calmo, eu falo, nossa, ele está certo, eu é que estava errado. Isso é maravilhoso. Ou esse é um outro ângulo, né? É maravilhoso. Ou é um outro ângulo, é possível isso também. Não é só isso que eu estou falando, mas é maravilhoso. Me arrepia, porque é um negócio que eu vivo dia a dia. E que te deixa num relaxamento. Eu não acho que a felicidade exista. Nunca achei. Eu sempre pensei em envelhecer e também sempre pensei que não existe destino, que a gente vai fazer as escolhas. E eu não acho que a felicidade exista como uma coisa una e Um prêmio. não, una e praticamente inatingível, é só aquela coisa ali. Eu, quando vou deitar, dormir, e que eu penso no meu dia, a felicidade foi porque eu andei de bicicleta, porque eu cheguei aqui morto de fome tinha lanche ali, porque eu estou fazendo essa entrevista com você, porque eu fiquei calmo com o motorista do Uber, porque eu ajudei alguém que estava precisando na rua. Uma somatória de coisas que faz aquele seu dia feliz. Sim. Amanhã começa tudo de novo. O budismo tem uma coisa que é muito interessante, cara, que ele diz assim: quando você dorme, você morre. Quando você acorda, você nasce, então você tem a chance de começar tudo de novo todos os dias. É genial. É genial, né, cara? Quando você dorme, é como se você morresse. E aí você acorda de manhã, é como se você estivesse nascendo. Por uma nova vida, você tem a chance de começar tudo de novo, todos os dias. É excitante, né? É genial. É excitante, é maravilhoso. E te tira o peso eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. E se eu errar, eu perdi uma coisa e nunca mais recupero. Não, querido, não, calma aí. Tem um lugar de perdão aí, né? Tem um lugar de perdão. E tem um lugar de chance, né? Eu gosto muito da palavra chance. E eu tava pensando aqui te ouvindo, porque eu acho que também, né, na história que você construiu, no artista que você é, também tem muito sobre isso, né? De levar para as pessoas, às vezes, né, através de um entretenimento ou até em outros momentos, algo para se pensar, né? Algo que às vezes reflete uma situação e que possa, daquela forma, te traz um outro nível de consciência. Mas a gente também tem uma dinâmica muito mercadológica, né, acontecendo o tempo inteiro. Então eu queria te ouvir nesse lugar, assim, porque tem um pouco, né, de uma sensação de que quando você envelhece, você consegue escolher o papel que você quer e fazer aquilo que talvez ninguém gostasse, né? Porque agora você não é mais sobre se provar, né? Você está de fato por inteiro. Como é que isso tem acontecido para você, assim? Você tem sentido essa abertura? Tem uma equação, tem um outro fator nessa equação. Quando você fica velho, você pode talvez escolher os seus papéis se você tiver construído uma segurança financeira. Senão, você não consegue escolher. E aí você não come, não paga aluguel, não paga. Entendeu? Que é, infelizmente, a situação da maioria dos atores, né? Como eu tive eu tive sempre essa vontade, porque Vânia e eu, a gente se encontra na vida e por motivos diferentes, elas dela e os meus, a gente tinha a mesma intenção na vida, que era construir uma família para construir uma família nova, para que a nossa família não ficasse referência de família para nós. Eu pelos meus motivos e ela pelos dela. Não, se a minha família for referência disso, toda a família for assim, eu não quero. A gente pode construir uma nova, diferente disso, né? E ela é uma mulher muito prática, né? E que aprendeu a confiar em mim. Ela levou uns 3 meses para aceitar sair comigo, porque quando ela me conheceu, eu estava no teatro nu, fazendo o diabo. Era o diabo. E era um diabo que era terrível e seduzia a mulher do pastor. E estava nu. E eu ligava e falava, Vânia, vamos sair? Ela, não, pra quê? Eu falei, pô, Vânia, vamos sair no lugar. Não. Levou uns 3 meses. E a Vânia me traz essa segurança.
por acreditar em mim, por entender quem eu era, a pessoa por trás, através daquela persona, né? E a gente conseguiu construir uma vida, e uma vida baseada num princípio muito tranquilo, que também, mais uma vez, passei para os meus filhos. A gente nunca quis luxo, a gente quis conforto. A gente sempre procurou uma vida confortável e não luxuosa. Uma vez meu filho me perguntou, mas qual é a diferença de luxo e conforto? Eu falei, se você tiver um Gol 1000 que te tira da fila do ônibus, que você não toma sol, não toma chuva, e que você vai para casa e chega lá, tudo bem, isso é conforto. Agora, se para você só pudesse ser uma Mercedes, querido, isso é luxo. Entendeu? Ah, entendi. Então a gente construiu uma vida muito baseada nisso, com os filhos e tudo. Até a Catarina, quando casou, o marido dela é inglês, e ele um dia me falou, Paulo, parabéns, vocês criaram a sua filha, ela nem liga para o dinheiro. Não, ela liga sim, mas não é a coisa mais importante. Tá no lugar dele, né? Tá no lugar dele, ela confia em você, isso é o mais importante da vida dele. Então, com isso, fez com que a gente conseguisse se programar para o futuro, né? Numa profissão como a minha, que você assina contrato por 3, 6, 8 meses e que não tem estabilidade, a gente se programar para o futuro. Então, aí, fechando, eu agora consigo escolher mais os meus papéis. Porque eu já tive que fazer muita coisa que eu não quis. Muita coisa. Eu me lembro que eu fazia teatro aqui com o Antônio Bujan, um diretor de São Paulo que já morreu, e a Globo me chamou para fazer uma novela. Eu falei, de jeito nenhum, não vou ser louco. A Globo tá te chamando. Isso eu tô falando de 80, 79, 80. Você é louco? Eu não, não, eles vão me devorar, Bujan, lá dentro. Porque eu sou um cara ingênuo nesse sentido. Eu tenho uma coisa. Porque isso que você disse de chegar nas pessoas, o meu primeiro professor de interpretação na escola de arte dramática, ele disse uma frase que para mim foi lapidar e que teve muito sentido para mim. Ele disse para a classe toda, o ator tem que ser um agente transformador, ele não pode ser um agente mantenedor. Você entra no teatro, de alguma maneira você tem que sair ou pensando, ou aqui, ou De tocar em algum lugar. tem que te tocar em algum lugar. É. Se você é mantenedor, se mantém você assim, e eu tinha medo que a televisão fosse assim, né? Então eu sempre bati muito de frente com essa filosofia televisiva, principalmente na época em que eu comecei, porque só tinha a Globo no Brasil, né? Era 95% de audiência do país, né? Só tinha eles, que eles se formaram através da ditadura, né? De um jeito só, né? É, isso mesmo. E eu fui, e um dia eu percebi uma coisa que me bastou. Porra, peraí. Não é que eu estou fazendo o que a Globo quer, eu estou fazendo o que eu quero para poder, eu vou, trabalho na Globo para poder fazer o que eu quero. Sim. Não é ela que está me dominando, né? Para poder. Ah, isso foi lindo. Eu já acho que essa perspectiva ela é muito interessante, porque todo mundo vive um pouco dessa dinâmica, né? Para você chegar no lugar de escolher o que você quer fazer, você tem que fazer muita coisa que às vezes não é sua primeira escolha. Mas eu acho que é diferente quando você guia isso, né? Eu acho que é um pouco o que você falou, você sempre pensou no envelhecimento como uma coisa que vai chegar e se preparou para ele. Mas eu queria te ouvir nesse lugar da parceria, porque eu acho que é um outro elemento que para o envelhecimento parece fundamental, não? Ah, porra, não, sem parceria não existe. Sem parceria não existe. Vani e eu tivemos uma ou duas vezes conversas nesse sentido de, por exemplo, pegar a minha maior parceira e dizer, mas você me rejeita? Eu sou não pode, não dá mais para você? Não, e você? Eu falei, também não, a gente só está com diferenças aqui. Vamos acertar essas diferenças e a gente entendeu uma coisa que foi fundamental. E a parceria é muito isso, né? Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, a gente tem uma vida juntos. Sim. Não é o tempo inteiro a vida juntos, ninguém aguenta. Com você, que é meu amigo, com ele, com... Você tem o seu jeito de fazer, eu tenho o meu, e vai chegar uma hora que a gente vai fazer alguma coisa juntos, que vai juntar esses dois jeitos, entendeu? E ninguém é uma ilha, né? Esse livro é famoso e o caramba, né? E é famoso não é à toa. Sem parceria você não vai. E parceria também de uma outra maneira. Você viu uma parceria absurda no palco quando você foi me ver nessa peça. Sim. O cara fazendo São Francisco e eu fazendo... Aquilo só era aquilo que você foi muito fofo, você e o Max Berger no final, e falaram, que isso, que coisa forte, que coisa impactante. Só era aquilo porque tinha uma parceria no palco, um socorrendo o outro e um fazendo pro outro. Quando você faz pro outro,
para que o outro se dê bem, isso vai voltar para você. Mas quando eu quero te passar rasteira só para eu me dar bem, via de regra, a vida vai te cobrar isso, cara. Aí você faz para o outro, tem uma parceria. Então é parceria de todos os jeitos, né? É uma parceria de negócio é mais complicada, né? Que ter sócio é duro. Sim, te faz aprender bastante. Faz aprender, mas chega uma hora que você não quer mais aprender. Não, hora que deu. Parceria é fundamental. Isso é fundamental. Você tem com os seus, lá que a gente estava conversando, eu tenho com os meus. Sem parceria, a vida não acontece. Ela não vai para frente, não vai para trás, não vai para cima, não vai para baixo, não vai para os lados. Ela sem parceria, ela não acontece. E a parceria passa muito por respeitar o outro, o tempo do outro, o espaço do outro, Sim. a ideia do outro. Às vezes você, que a gente já falou aqui, às vezes você não vai aceitar a minha diretriz completamente, mas você aceita uma parte dela e completa ela com uma outra coisa. Isso vira uma parceria, fica muito melhor. Né? E a parceria também é você ficar calmo e dizer, perfeito, eu estou errado, você tem razão. Aceitar ser conduzido também, né, Gugu? Isso. Por isso que o meu amigo Felipe disse, graças a Deus vai descansar, hein, cara? Aceitar ser conduzido é bom pra caramba. Orgulho, tem alguma ilusão que você tinha que se desfez? Alguma coisa que te marcou assim de alguma forma? Que boa pergunta, hein? Ela não se desfez, mas ela chegou perto. Porque é tudo isso que a gente falou, a experiência, a vivência, a velhice, o respeito, a parceria. A minha fé no ser humano. Chegou perto de quebrar. Tem um ator da antiga que se matou enforcado. E ele deixou um bilhete, Flávio Migliatti. Ele dizia, o ser humano é uma experiência que não deu certo, se matou, se enforcou. Eu não acho. Eu não acho. Acho que tem muitos problemas. Acho que tem muitas dificuldades. Mas você veja que entre os animais não tem pedofilia, não tem... São animais, caramba, são racionais, né? Ninguém cria à toa esses dogmas da religião, tipo o livre-arbítrio. Isso é criado pelo homem. Porque é para te dar um toque de dizer, cara, você é responsável pelo que você vai fazer. Presta atenção aí. Presta atenção aí. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai obrigar você a fazer. Eu acho que chegou perto. Mas isso a idade é uma grande parceira, é uma fiel conselheira. Porque quando você vai indo, vai amadurecendo, você começa a não esperar tanto do outro, você começa a dar espaço para o outro, você começa a entender que o outro talvez tenha mais a contribuir para você do que você para... Aí tudo vai ficando muito mais fácil, cara. Quase quebrou, mas não quebrou. O resto não. Porque, por exemplo, eu nunca tive a ilusão do amor romântico. Não? Não. O amor romântico não, para mim sempre foi... Eu acho que a literatura, a dramaturgia usa errado um termo que fala vamos fazer amor. Não, vamos fazer sexo. Amor é outra coisa. É um nome que se chama, mas ali é o tesão que está falando, e ali é aquela hora, você está apaixonado, não é estar amando ninguém, entendeu? É bem diferente. Eu nunca tive essa ilusão do amor romântico. Eu sempre entendi que era uma coisa a ser construída. Você tem uma definição para o amor? São muitas. Milton Nascimento é genial quando ele diz toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor vale amar. Porque existem várias maneiras. Ela não é estanque, não há uma definição. Eu sei que tem uma diferença. Tem o tesão, que não é amor, tem a paixão, que não é amor. Agora, amar, várias maneiras, né? Várias maneiras. E essa exploração é uma delícia. Nunca tive ideia do amor romântico, não. Eu sempre quis... Então, é o que eu te digo. Os caras me achavam chato, velho com 16 anos, mas eu sabia que eu ia envelhecer. E eu sabia que eu tinha que construir uma vida para isso. E já chegou. Eu já envelheci, entendeu? Eu fiz muita... Se eu for pensar nas coisas que eu fiz, é um roteiro imenso, é uma história imensa, aconteceu muita coisa. Mas se eu for pensar só no tempo, chegou assim. Chegou assim. E já chegou. Entendeu? Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, e eu falo isso, a Catarina fica muito brava, e ela tem 35 anos, de quando ela nasceu. E eu olhando, a Vânia dormindo lá, que ela fez parte toda, e eu olhando no berçário, olhando ela e pensando, caraca, minha vida nunca vai ser a mesma mais, porque esse bichinho depende de mim.
Eu lembro perfeitamente. Ela já tem 35 anos. É mãe de 2 filhos. Já me dá ordem e dura. Sensacional. Que orgulho. A gente faz uma pausa no meio da conversa e é uma brincadeira, assim. Eu vou te falar 2 palavras e você escolhe uma. Tá. Não precisa explicar. Memória ou esquecimento? Ai, capcioso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você nunca ouviu falar isso? Não pode escolher as duas? Não. Memória, eu escolho. Memória. Memória. Teatro ou televisão? Teatro. 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 Intensidade ou serenidade? Serenidade. Liberdade ou pertencimento? Menino levado, menino levado. Pertencimento. Legado ou um instante? Um instante, eu nunca pensei em deixar legado nenhum. Legal. Alguma foi mais difícil? Foi sim. Porque memória ou esquecimento, eu escolhi memória porque você vai evoluindo e você vai separando o joio do trigo e você vai ficando muito mais com as coisas que você quer guardar. Mas às vezes o esquecimento é bom também. É necessário. Se você esquece, ele tira de dentro de você o rancor, o ressentimento, a mágoa, a agressividade, se você esquece, né? Eu sempre acreditei, por exemplo, eu nunca acreditei em violência física, eu nunca briguei na minha vida. Briguei uma vez para defender meu irmão, na rua. E culpa dele, ele tinha feito uma merda com os caras foram, mas era meu irmão. Mas eu nunca gostei, Porque eu acho que você desprezar a situação ou a pessoa que está te fazendo mal é uma arma muito poderosa. Despreza, esquece. Agora, não é desprezar para agredi-lo. Viu como eu estou te desprezando? Você não é nada para mim. É para mim. Sim. Despreza dentro de mim. Não deixa esse cara te tocar, essa pessoa te tocar, não deixa te fazer mal. E eu não fui sempre assim. Eu aprendi isso porque as pessoas me tocaram, me fizeram mal, me destruíram. Muitas vezes, entendeu? Como é que você faz? Você aprende a lidar com isso, né? E o legado também, isso foi memória e esquecimento, e o legado também um instante. É que eu agora, nesse momento, eu já pensei em deixar um legado, óbvio, né? Paladino, dono da verdade, já pensei em deixar um legado. Mas agora, nesse momento, eu já descobri que quantos instantes lindos eu vivi que ficam para sempre. E que talvez esse seja um grande legado, né? E que esse seja o grande legado. A gente vive numa sociedade, como ele é capitalista ocidental moderna, ela pensa muito no matéria, né? Você não deixa um legado de dinheiro, de construções, de prédios, disso, daquilo, porque quando você morre isso acaba, né? O que você fez com essa grana, com esse poder, com essa sua ingerência sobre a vida de outras pessoas? Esse é o legado. Esse é o legado, né? Que é uma coisa que fazemos. Totalmente. Eu faço do meu jeito, você faz do seu, e que no final, e sabemos, e que no final acaba sendo o mesmo jeito, né? A gente troca essas figurinhas aí, muitas vezes, né? Vai na mesma direção. É. Mergulho, do que você tem medo? Eu tenho medo agora, eu vou revelar para você. Porque eu já vivi o suficiente para entender que a vida é capciosa, né? Quando você acha que está tudo certo, está no domínio, no comando, a vida vem e te dá uma rasteira, ela te mostra que não é bem assim. Eu não quero envelhecer sozinho. Envelhecer mesmo, estou falando 85, 90 anos, eu não quero ficar sozinho. Acho muito ruim. Eu sempre quis companhia. Eu nunca fui lobo solitário. Nunca fui Herman Hesse, lobo da steppe. Nunca. Eu não quero ficar na minha velhice sozinho. Isso eu tenho medo. E eu dou uns recados para a Wanda às vezes. Às vezes a gente está vendo um filme que tem ou lendo um livro, e tem um livro sensacional de um cara que está numa casa de repouso e ele vai fazer 100 anos e ele odeia aquilo lá, né? E vão cantar parabéns para ele nas velhinhas, 100 anos. Ele fala, eu vou ao banheiro. Ele é completamente lúcido. E ele sai dali, pula a janela e sobe no morro. Foge.
Sim, mano. E aí tem o filmes, quando a gente vê também, e eu falo, ó, Vânia, isso aí não, hein? Isso aí não, hein? Nada de fugir. Não, não, sempre fugi. Eu digo, casa de repouso, essas coisas. Não. De jeito nenhum isso aí, hein? Eu vou fugir. Que nem aquele velho lá, você não vai mais me ver. Eu não quero envelhecer sozinho. E às vezes, o estar sozinho não é porque te abandonam. O estar sozinho é porque o entorno de você, que é o meu caso, e o da Vânia também, a gente criou para as pessoas serem livres, Sim. para elas terem as suas trajetórias, né? Me lembro de uma outra coisa. Eu li muito, né? Então sempre leio até hoje, caindo flashes na minha cabeça. Uma coisa que norteou a minha criação de filhos é o Gibran Khalil Gibran, um autor espírita, né? E ele diz uma frase que é espetacular, assim, teus filhos não são teus filhos são filhos do mundo. Você é o arco que verga e lança a flecha, mas a trajetória é da própria flecha. Isso. Espetacular, cara. É lindo. Você é o arco que verga, pai, vem cá, te ensino, te protejo, te ajudo, isso e aquilo, e vou te lançar pro mundo. Aí o que vai acontecer com você é contigo, É querido. seu. É contigo. Ah. Então, criamos nossos filhos para serem assim, então não posso reclamar. Eu tenho a esperança que eles voltem, que eles agora estão todos no mundo. Eu só tenho esperança que eles voltem, né? Venham cuidar do velhinho aqui e tal, né? Vamos ver. Acho que vai acontecer. Tomara, Acho que Fabrício. vai acontecer. Agora, o que te move, Gorgulho, Ah, aos 60? 66, né? É. 66. É. Fé na vida e no ser humano. Fé, crença de que vale a pena, crença de que estende a mão para o outro, pede ajuda e confia se você precisar de ajuda. Confia, não pede no sentido de que eu tô perdido, eu tô mal, eu não tenho outra saída, eu vou ter que pedir ajuda. Não, pede ajuda e confia, ajuda o outro, confia que o ser humano é legal, confia que as coisas vão por um tempo, elas vão com um tempo que não é o seu tempo, não é o seu entendimento do tempo. Para ser mais específico, hoje, eu sou movido muito por sinais da vida. Alguém me falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu sem querer li um negócio, eu pensei uma coisa, eu vi, são sinais. E eu vou pegando eles, não vou desprezando nenhum. Uns não dão em nada, não são nada, absolutamente nada. E é legal isso, você não ser um místico, uma coisa, senão você vai... E outros não, outros funcionam, né? Outros Tem funcionam. uma presença nesse lugar também, né? Tem. Tem uma presença aí, né? Tem. Legal. Vamos ver. O que você vê? Que presença é essa? Como se chamaria de presença? Eu acho que tem uma conexão quando você consegue perceber esses elementos, né? Porque tem uma mensagem, na minha opinião. Tem uma coisa que tá te direcionando e que se você tá ali na agitação, na correria ou naquele lugar centrado, eu sou o dono da razão, você simplesmente não vê. Eu acho que eu concordo plenamente com você. Tem uma historinha, né, do cara que tá se afogando, ele é super religioso, e aí vem um helicóptero buscar, e ele fala, não, 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 pode ir embora, Deus vai me salvar. Aí vem outro, ele fala, não, 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 Deus vai me salvar. Vem o terceiro, ele não aceita e morre, aí ele pega no céu e fala, pô, você não me salvou. Ele fala, eu mandei 3 pessoas te buscar. Sei lá o que, cara. E é isso aí. E eu concordo plenamente com você. Tem uma presença, tem uma conexão, e eu sinto, volto a dizer, que a gente que acende essa faísca é a gente que projeta isso e fica grande, porque o poder está dentro da gente, e você cria essa energia, esse globo de energia, essa redoma, e eu acho que tem uma presença assim. Tem uma presença assim. Eu, em momentos de desespero, Fabrício, e com todo esse entendimento de que Deus não está na igreja, nem nada está dentro de mim, não. Quando eu tive fé e pedi ajuda, falei, me socorre aí, porque não está dando, eu não estou aguentando. Me abre um caminho, me dá um sinal. Pô. Veio. Não sei se é porque existe mesmo a história, ou se é porque eu abri para poder ver o caminho. Se eu tava fé, não importa. Vem. O resultado aconteceu. Vem. E eu tive momentos de desespero em que só a fé me segurou. E essa fé, não uma fé católica, de ler Bíblia, nem de rezar. E vem. Se você aciona isso, vem. Agora, o Gorgulho, aqui no Capital, assim, a ideia dessa conversa toda tem muito a ver com
com motivar dúvidas, pensando na dúvida como um lugar de movimento, né? Um lugar que pode te levar para frente. E eu queria saber um pouco disso, assim, se o Paulo de hoje falasse com o Paulo jovem, qual dúvida você ia falar para ele? Aguenta, vai atrás dela, que pode ser Se eu potência. falasse com ele jovem, É. qual dúvida dele, jovem ou minha? Qual dúvida que você acha que valeria a pena, que seria um motivador para esse Paulo jovem? Pro Paulo, jovem, porque é muito ampla a sua pergunta, mas eu falaria para ele, tem certeza? Eu era muito dono da verdade, muito paladino. Me levou para um lugar muito legal, assim, Sim. entendeu? Me levou para um lugar muito legal. Eu me lembro de, quando fazia terapia, de falar para Renata, eu falava, pô, tem o médico e o monstro, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, caramba, eu não quero ser o Mr. Hyde mais, eu não quero ter o monstro. E ela ouviu e falou assim, mas espera um pouquinho. Por que você despreza esse monstro? Esse monstro, quando você estava com as pernas quebradas, ele te carregou no colo e te trouxe até aqui. Agora você maltrata ele quando você julga ele. Ele é do mal, ele é do mal. Ele não é do mal, ele tá puto com você porque você tá maltratando ele. Ele pode ser seu aliado. Perfeito, resolveu para mim um monte de coisas. Trouxe para um lugar bom, né? Trouxe para um lugar bom. E eu acho que eu diria para o Paulo, tem certeza que você vai fazer isso? Porque eu tomei muitas decisões para me defender de coisas que eu não queria viver, passar, mas que eu era obrigado para estar construindo a minha história, que foram muito no rompante, sem ouvir o outro, sem calma, e isso gera consequências, né? Isso gera consequências, você fere, você se machuca. Eu diria para pensar melhor. Legal. Era legal, porque todo mundo dizia, você é um cara que não liga pra fama, você é um cara que você bate de frente mesmo, isso aqui, pô, isso é legal pra caramba. Não era legal pra mim. Era medo aquilo. Era não saber a resposta. Sim. Eu diria para aquele Paulo, calma aí, pensa bem. Talvez não seja isso. Bota uma dúvida na cabeça dele. Porque, tudo bem, não tô reclamando, me trouxe até aqui, tá tudo certo. Tomei várias decisões boas na minha vida. Mas eu sofri muito. Então, a dúvida não seria para desfazer coisas que eu fiz, era para não sofrer tanto, entendeu? Era Talvez te desnecessário. proteger um pouco. Isso, só. Talvez aprender a respirar, né? É isso aí. Paulo, tem alguma, sei lá, alguma pergunta sobre a vida que ainda te inquieta? Alguma coisa que você ainda não Tem. sentiu? Tem, eu não tô entregue, não. Eu não tô entregue, eu não tenho a menor tendência ao suicídio, eu não tô desesperado, eu não acho que já acabou e tudo, mesmo quando eu sofro. Eu gostaria muito de saber, eu fico pensando nisso, né? Eu não vou estar vivo para ver. Mas para onde a gente vai, cara? O que vai acontecer com a gente? Tem um mistério aí, né? A gente tem uns profetas, os artistas que são muito malucos, né? 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, já tem 40 anos esse filme, ou mesmo Blade Runner, o primeiro do Harrison Ford, como é que vai ser o final. Ou lá atrás, né, o Fritz Lang, que fez em 1913 o Metrópolis, que seriam as cidades de hoje, que é impossível, né, que o cara tenha pensado naquilo. Em 1913 ele faz um trânsito caótico cheio de arranha-céu, 1913, né? E eu tenho um fastio, uma resistência a toda essa vida conectada de hoje, de mídia. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, Twitter, não tenho porra nenhuma. Mas não porque eu não tenho a capacidade de lidar com isso, é muito fácil. É uma escolha, né? Eu vejo as pessoas se desconectando da vida e umas das outras. Eu vejo as pessoas, se queria aprovação na minha época de jovem, cara, eu tinha que fazer um personagem incrível, ou eu tinha que escrever alguma coisa incrível, eu tinha que usar uma roupa incrível. Hoje fica todo mundo ali naquele negocinho, naquela telinha assim, buscando like. E eu já cheguei a ver cenas que são deprimentes, né? Num restaurante, o cara que era o pai, depois eu descobri, com o filho, os dois na mesma mesa, e eles conversando pelo celular. E eles estavam na mesma mesa. Tudo bem, eu te mando um vídeo, mas daí eu vejo, pai,
Você viu esse vídeo que eu te mandei? Não, eu te mando um vídeo na mesma mesa do restaurante e eu, pelo celular, te pergunto, Comento por lá. e aí? Você gostou? Gostou? Você viu? Mas eu tô na sua frente. E eu acho que as pessoas estão muito ansiosas, se desconectando da vida e de outras pessoas. Eu acho isso grave. Acho isso muito grave. Para mim. Tem uma coisa, Fabrício, que é bem interessante, né? Que é assim, né? Quando eu saí da minha casa, eu me lembro do meu pai na janela falando: você vai sair para esse mundo é muito perigoso, vai dar tudo errado aí, não é para você ir embora. E eu pensando: que esse cara não sabe de nada, vai dar tudo certo para mim, porque era o meu mundo. Ele não tinha segredos, o meu mundo, para mim. Meu pai era assustado com isso. Sim. Hoje a posição se inverteu. Quando eu penso nos jovens, é o mundo deles, a época deles. É. Tá na hora deles. E eu penso, caraca, eles não estão nem aí, eles estão tocando de braçada, eles vão embora. Tem essa ressalva a fazer, né? Para você, por isso que eu aprendi a não ser dono da verdade, esse mundo é perigoso, é estranho, é desconectado para mim, né? Sim. Para eles eu não sei como é que é, né? Vai acontecer diferente, né? Então, É um outro jeito de viver, talvez. Agora, Paulo, está caminhando para o fim e eu queria te perguntar duas coisas ainda, mas assim, tem alguma coisa que você acha que quem está no processo de envelhecimento precisa ouvir? Ou precisa... difícil, porque assim, essa mudança que ocorreu dentro de mim, ela foi verdadeira, concreta mesmo. Então, não tenho nada a dizer para ninguém, cada um faz a sua história, né? Eu espero que todo mundo seja feliz, né? Espero que todo mundo encontre uma paz aí, um equilíbrio e tudo, né? Eu não sou dono da verdade, eu não cago mais regra. Então, e isso é tão definitivo na minha vida faz tempo, que eu não consigo nem pensar numa coisa. Não é que assim, eu penso e falo, mas isso eu não vou falar porque pode parecer pedante. Não consigo nem pensar, porque eu vejo cada um indo de um jeito, entendeu? O meu pai, ele fumou cigarro de palha, que é um cigarro forte pra cacete. Bebeu caipirinha, comeu carne de porco até os 90 anos e morreu de uma hora para outra. Hoje é um negócio que você fala para as pessoas, você tá louco? Como é que fica fumando esse cigarro de palha, que é fumo de corda, né? Você sabe muito bem. E caipirinha, e torresmo, que é carne de porco. Ele viveu até os 90 anos. A minha mãe morreu com 58, dormindo. Minha sobrinha, ano passado, infelizmente, Fabiana, morreu com 38. E assim vai. Eu não acho que as pessoas... que eu tenha nada a dizer para as pessoas sobre envelhecimento, que elas precisem saber. Porque assim, também precisa deixar uma coisa clara, Fabrício. Não é que é um mar de rosas, né? Eu já descobri muitas coisas, eu já fui muito além. Mas tem as minhas seguranças, tem os meus medos, as minhas dúvidas, às vezes as minhas angústias, entendeu? Às vezes de manhã é difícil respirar. Respirar é tudo. Você sabe muito bem. Aí você fala, uau, então vamos. Mas é que eu já aprendi que se você acreditar, tiver fé e for, é melhor. Vai sair, vai chegar uma hora que vai sair, vai acabar. Vai, né? Vai. De fato vai. Vai. De fato vai. Paulo, para a gente terminar, a gente sempre faz uma mesma pergunta para todo mundo que a gente tem o prazer de conversar aqui, que é: qual certeza que você derrubou na sua vida e qual dúvida que você carregou que te fez ser o homem que você é hoje? Boa pergunta. A certeza que eu derrubei, a gente já falou disso aqui agora, e que para mim foi fundamental, é que eu era o dono da verdade. Para mim foi fundamental. Eu era o centro do universo, né? Isso foi fundamental, né? Desde quando eu fiz sucesso, você vê que eu sou um cara que fez sucesso pra caramba, o Brasil inteiro me ama, e eu nem ligo pra isso, olha como eu sou perfeito. Essa certeza foi isso. E a dúvida, a certeza que eu derrubei foi essa, de que eu não sou o dono da verdade. E a dúvida que me carregou e que me trouxe até aqui, de décadas, é que eu sabia que podia ser diferente do jeito que eu pensava que as coisas eram. Eu não sabia como, mas eu, depois que descobri que eu não era paladino, nem nada, para ver a dúvida. Então, mas como é? Começa a pesquisar agora, irmão. Começa a ir atrás agora.
E um dia alguém me disse, então, vai morrer e não vai achar, e vai morrer aprendendo, mas vai morrer tendo caminhado mais do que, do que quando você começou. E a dúvida era essa, assim, que é, né? E essa dúvida só me fez bem. É a certeza que eu perdi, que eu era o dono da verdade, que me abriu, me tornou mais humano, e a dúvida de então o que é, quem sou eu, onde é que eu me encaixo aí, o que eu represento para as pessoas, né? Eu vejo o que eu tinha imaginado lá atrás, pô, quando eu for avô, ou quando eu for pai dos meus filhos adultos, vai ser legal, porque eles vão me ver assim, assado, eles vão agir comigo assim, assado. Ainda bem que eu aprendi a botar dúvida e derrubar a certeza rápido, porque não é nada daquilo que eu tinha pensado. Eu tinha me visto de um jeito que não é nada daquilo que eu tinha pensado. E aí, se você não tem essa convivência, essa aceitação dessa dúvida, você vira um engessado que começa a ficar rancoroso. Mas eles não me tratam assim, eles não fazem isso, fazem aquilo, porque é o jeito que você queria. Não, querido, eles te veem de outra maneira. Tem amor aí? Tem. Tem afeto aí? Tem. Tem respeito aí? Tem. Tem atenção aí? Tem. Só não é igual você pensou. É a forma dele. É outra história. E aí é legal ter tido essa dúvida, ter quebrado esse paradigma da certeza e ter entrado na dúvida de então como é que é. A Vânia me ensinou muito isso, sabe? A Vânia me pegou no momento de muito sucesso, de juventude, de força, de potência, de poder e de muita certeza, dono da verdade, né? E aí eu comecei a perceber que ela jogava coisas para mim que eu falava, nossa, ela foi me ensinando coisas, entendeu? Sábia. Como é que essa pessoa ela faz isso? Não, você não tá entendendo, essa pessoa é guerreira, ela tá lutando pra caramba pra sobreviver. É o outro lado, que eu não via. Ah, sim senhora. Então tá bom, sim senhora. Isso foi ajudando muito. Hoje eu mais fico quieto do que falo, viu, Fabrício? Quando eu estou aqui com você, que eu conheço já há muito tempo, num programa como esse, aí eu me sinto à vontade de falar. Né? Você me preparou, já tem semanas que você veio falando, assim, assim, assado e tal. Sinto à vontade de falar. Mas num ambiente onde não há muita intimidade, muito conhecimento, ou muito, onde os outros precisam brilhar, né? E o que eu chamo de brilhar? A Catarina tem 2 filhos, deixa ela criar os filhos dela. Sim. Papel dela agora. Eu não aceitei que ninguém interferisse no jeito que eu criei meus filhos. Por que eu vou interferir ali? Então eu fico quieto. Fico olhando. Aí veio de vez em quando, eu recebo um carinho. Aí vem meu neto segurando meu braço, fica me olhando assim. Aí eu olho pra ele. Aí ele para de olhar e vai embora. E pronto, tá tudo bem também. Delícia, né? Mas eu adoro uma coisa, toda vez que eu dou um beijo nele, ele não recusa. Aí eu adoro. A Catarina que fala, o pai, ele não aguenta beijo de ninguém. E ele pega um macarrão e põe na minha boca, assim. Que desejo. Você viu como é pouco? E que me faz feliz, cara? Sim. Pronto, é isso. Né? Ao invés de... Tem muito abandono aí, sabe, Fabrício? Muita vida calcada em cima de poder econômico, sabe? Crianças que... O motorista que leva no médico, a babaia que vai na reunião da escola, não é bom. Não é bom. São escolhas, né? Isso São vai escolhas. trazer. Mas no frigir dos ovos não é bom. Sim. Eu me lembro de ter dito para cada um dos meus filhos, eu não sou seu amigo não. Senta aí que eu vou falar com você, eu sou seu pai. Eu talvez venha a ser o seu melhor amigo um dia, mas aqui eu não sou seu amigão não. Eu sou seu pai, senta aí. Aí o que você quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer que eu sou a sua chance, eu represento a sua chance da primeira contestação. Você pode discordar de mim, você pode contra-argumentar, porque eu sou seu pai, te amo e morro por você. Se eu não fizer isso por você, o cara vai dar na sua cara lá fora, vai cuspir na sua cara, e você vai ser contestado pela primeira vez lá fora. É melhor que seja aqui. Totalmente. Então é pra você não gostar de mim mesmo, é pra você achar que eu sou um chato do caramba. Meu pai é maior chato, eu não quero viajar com ele. É isso, é tudo isso aí, pra te preparar pra vida. Eu não gostava, eu queria que eles viajassem comigo. Mas às vezes eles não viajavam, não. Faz parte. Agora estão começando a viajar de novo. Então, tá voltando, tá dando certo. Tá certo mais ou menos, porque agora me dá uma preguiça do cacete dormir. Vamos ver, vai dar tudo certo. Orgulhoso, super obrigado. Vou demais. Eu queria te dizer uma coisa que é muito bom, assim, obrigado pela amizade, eu acho que eu tenho muita sorte de poder conviver, por mais que a gente não esteja tão no dia a dia junto, mas eu acho que os momentos que a gente está junto é sempre muito poderoso. E eu não esqueço
do... Eu te perguntei uma vez, né? Quando... Até pedi liberdade para contar isso, mas... Eu te perguntei uma vez, quando você decidiu que era a Vânia, lembra disso? Eu lembro. E você falou pra mim, a gente fez uma viagem longa, ficamos um bom tempo calado e o silêncio não incomodou. Isso. E eu gravei isso muito forte, assim, porque hoje em várias relações que eu tenho, assim, de amizade, enfim, diferentes situações, eu faço esse teste, assim, pra ver se o silêncio não incomoda. Se eu fico do seu lado, você do meu, e o silêncio pra gente é prazeroso, tá tudo certo entre nós. Se a gente fica na ansiedade de ter que falar, caramba, que silêncio tem um problema. Achei um bom guia. Obrigado. Obrigado a você. Agora, eu quero te acrescentar uma coisa que é do Drummond, nosso querido Drummond de Andrade, que você falou, que embora a gente não se veja tanto. O verdadeiro amigo está à distância de uma necessidade. Eu não preciso te ver toda hora, é como se eu te visse ontem. O verdadeiro amigo está à distância de uma necessidade. Pô, vou chamar o Paulo para fazer o meu programa. Claro que eu quero fazer o seu programa. Pronto, é assim. Obrigado a você. Um abraço. Delícia. Obrigado. Valeu. Obrigado para vocês todos. Valeu, turma. Valeu.